Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre o bloqueio neuromuscular nesse quarto vídeo, sobre o assunto, especificamente falando sobre a monitorização do bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular deve ser monitorizado devido a vários aspectos. Primeiro, ao utilizarmos o bloqueador neuromuscular, temos alguns objetivos em mente. Ou a necessidade de intubação do paciente, com necessidade de relaxamento da sua musculatura de vias aéreas, musculatura respiratória, musculatura relacionada com esforço que o paciente pode apresentar na tentativa de, na apresentação de reação às manobras de laringoscopia e intubação. Muitas vezes necessitamos ainda desse relaxamento, desse bloqueio neuromuscular mantido durante a cirurgia para evitar esforço abdominal, numa cirurgia abdominal, por exemplo, ou na necessidade de imobilidade frente a momentos delicados no intraoperatório, uma cirurgia neurológica, um paciente em decúbito ventral que não pode mover de forma alguma, obviamente, não sendo esse o único recurso que utilizamos para manter o paciente estático, imóvel. Devemos, obviamente, associar os outros componentes da anestesia, um agente hipnótico, um agente analgésico, mas devemos garantir, em determinados momentos, uma imobilidade, mesmo que tenhamos a certeza, pela monitorização adequada, que esse paciente está com um nível de consciência satisfatório para a cirurgia, um nível de analgesia, assim por diante. Mas os músculos que devemos, idealmente, manter imóveis durante o procedimento cirúrgico, manter flácidos durante uma cirurgia abdominal, não são exatamente os músculos que vamos manter monitorizados durante esse procedimento quando utilizamos recursos de monitorização. Então, é preciso entender as nuances da monitorização, inclusive a escolha do músculo a ser monitorizado e a diferença de sensibilidade, de latência, de bloqueio neuromuscular de uma musculatura, de uma determinada unidade muscular para outra, e também da duração do bloqueio em cada uma dessas unidades. Inicialmente, classicamente, foi feita a avaliação subjetiva, a avaliação, na verdade, clínica, dessa resposta ao bloqueador neuromuscular, tanto do momento em que se atinge um bloqueio neuromuscular satisfatório para o procedimento desejado, mas também em relação à reversão desse bloqueio. Então, essa avaliação subjetiva, clínica, feita através de força de preensão, quando o paciente retorna à sua atividade neuromuscular normal, ou avaliação da capacidade vital, avaliação de volume corrente, a elevação de pernas quando solicitado, a mordedura, a prensa com a mordedura de um abaixador de língua durante a avaliação do retorno da função neuromuscular, foram utilizados classicamente, avaliados em relação à sua acurácia na comparação posterior com a monitorização da função neuromuscular de maneira objetiva, através do monitor que nos mostra como, após uma ativação nervosa, de um nervo motor escolhido, essa ativação vai resultar numa atividade muscular mensurada. E foi observado durante vários anos, vários estudos comparando, que nenhuma dessas avaliações clínicas subjetivas foi capaz de apresentar uma acurácia satisfatória com segurança real para a extubação e liberação do paciente para uma unidade de internação. Alguns trabalhos já mostraram que, durante décadas, os pacientes eram mantidos sem o retorno da função neuromuscular normal, com um bloqueio neuromuscular residual em até 40% dos casos, segundo vários estudos já realizados. Então,
A comparação entre a avaliação clínica subjetiva e a avaliação através de monitorização armada já mostrou que a avaliação clínica é incapaz de substituir de maneira segura essa monitorização. E mesmo a monitorização, através do uso de estimulador de nervo, pode ser feito também através de uma observação visual subjetiva da resposta muscular a esse estímulo de um determinado nervo, quando comparado com a monitorização objetiva, através de mensuração de número, de avaliação de resposta muscular através de número, que representa, então, uma forma muito mais segura de se avaliar tanto o início, a qualidade e o fim do bloqueio neuromuscular. Então, o padrão ouro considerado hoje, através da monitorização objetiva com estimulador e monitor de função neuromuscular, é aconselhado em todos os pacientes que são submetidos à ação do bloqueador neuromuscular adespolarizante e muitas vezes até o despolarizante em determinadas situações onde o bloqueio neuromuscular pode apresentar um comportamento anômalo e a utilização da monitorização pode ser de grande valia no diagnóstico e manuseio dessa resposta anômala à utilização do bloqueador despolarizante também. A utilização desses produtos, desses aparelhos, que podem ser tanto aparelhos manuais, aparelhos portáteis, utilizados com a utilização de pilha ou bateria, e também outros aparelhos semelhantes acoplados ao sistema de monitorização multimodal, através da utilização de módulos que são adicionados a eles. Em geral, são aparelhos que conseguem deflagrar uma energia entre 0 e 70 mA, que vão, então, estimular aquele nervo escolhido e o músculo por ele inervado vai ser monitorizado em sua resposta contrátil. A utilização dessa energia é feita em 100 milissegundos, podendo ser prolongado com alguns aparelhos, mas abaixo de 100 milissegundos há a possibilidade da não ativação de todo o conjunto de fibras musculares a serem testadas, e, por isso, há a indicação, o protocolo, de se utilizar, pelo menos, a monitorização com a descarga elétrica de amperagem escolhida de acordo com a resposta durante pelo menos 100 milissegundos, para garantir que haja a ativação do conjunto inteiro de fibras a serem monitorizadas, mas evitar que atinja valores acima de 300 milissegundos, porque isso pode gerar a ocorrência de fenômeno de período refratário na musculatura, à semelhança do que acontece quando da utilização da succinilcolina, que, em geral, apresenta uma ativação dos receptores nicotínicos com a consequente contratura muscular, que seria por um tempo bastante curto se essa ativação fosse provocada pela acetilcolina, já que ela é rapidamente monitorizada pela acetilcolinesterase na fenda sináptica, mas a succinilcolina mantém essa ativação durante um tempo prolongado, mantendo ali a membrana muscular despolarizada por um tempo prolongado, e a falta da repolarização mantém os canais de sódio extrajuncionais no seu período refratário durante o tempo de ação da succinilcolina. Aqui, a utilização de uma estimulação elétrica por um tempo maior que 300 milissegundos pode gerar uma resposta parecida, mantendo ali os canais iônicos no seu período refratário, o que seria um erro e traria uma resposta não confiável a essa monitorização.
Esse aparelho, então, ele é conectado a eletrodos colocados no trajeto do nervo escolhido, em geral o nervo ulnar, onde utilizamos pequenos eletrodos com superfície de contato em torno de 7 a 8 milímetros, e quando da escolha do nervo ulnar, a utilização do eletrodo negativo, sempre distal em todas as monitorizações para monitorização de função neuromuscular, o eletrodo distal é o polo negativo. Então, esse polo negativo, quando na monitorização do nervo ulnar, ele deve ficar na região ulnar, no trajeto do nervo ulnar, cerca de 2 centímetros acima da dobra do punho, e o eletrodo, o polo positivo, 4 a 6 centímetros acima do primeiro. Então, a dobra do punho, 2 centímetros acima o eletrodo negativo e 4 a 6 centímetros acima desse eletrodo negativo, o eletrodo positivo. Então, a deflagração progressiva de cargas de amperagem de 0 até a resposta máxima conseguida com essa elevação da carga produzida, aumentando a carga de 0 até essa resposta de 5 a 10 miliampere por vez, e quando se alcança a resposta máxima, ou seja, a partir dessa resposta conseguida, não se consegue aumentar a contração, a altura ou a força contrátil após aumentos progressivos subsequentes da amperagem utilizada. Então, considera-se que aquela carga onde conseguiu-se a resposta máxima é considerada a corrente máxima, capaz de causar a resposta máxima. Em geral, quando dá estimulação de estímulos isolados, o próprio aparelho já providencia uma carga 20% acima dessa corrente máxima que atingiu a contração máxima, gerando o que se chama de corrente supramáxima. Essa corrente supramáxima tem o objetivo de garantir que, se houver alteração de impedância durante a utilização, não vai haver perda na resposta ou na qualidade da estimulação provocada por ela. Existem várias modalidades de monitorização, como vamos ver em seguida, desde o estímulo simples, que visa uma resposta contrátil determinada, e normalmente, quando esse estímulo quando a monitorização é através de estímulo simples, precisamos de uma resposta de base desse paciente. Então, a primeira resposta é considerada como uma unidade, e, depois da utilização do bloqueio neuromuscular, cada resposta subsequente é comparada a essa em termos de porcentagem. E as outras formas de monitorização, a sequência de 4 estímulos, o estímulo tetânico e outros, como vamos ver na sequência do vídeo. Nesse trabalho, Globner, em 2022, no ano passado, comparou as diversas formas de monitorização através de observação clínica, ou subjetiva, como é impossível praticamente se comparar a recuperação do paciente de uma maneira fiel, confiável, através da monitorização objetiva, que ele utilizou a sequência de 4 estímulos, ou TOF, que é o Train of 4, a tradução em inglês. Então, comparando as diversas modalidades de avaliação clínica. Então, o volume corrente ele já começa a se normalizar já muito precocemente, quando da recuperação do bloqueio neuromuscular, apenas com 0,2 na razão do TOF. A gente vai ver o que é a razão do TOF. O paciente já tem um volume corrente praticamente normalizado, quase 100% da restauração da sua função normal, mas ele ainda tem uma quantidade de bloqueio bastante intenso. Isso pode ser muito perigoso para esse paciente, em termos tanto de desconforto, quando ele se torna mais desperto, mas também
com o risco de a falta de preservação de proteção de vias aéreas, com risco de broncoaspiração e aumento da frequência, da incidência de complicações pulmonares pós-operatórias. E aí ele compara também com a capacidade vital forçada, com elevação da cabeça, o paciente que pede para apertar nossa mão. Então, muito precocemente, o paciente já está avançando na evolução dessa resposta, quando ele ainda tem um bloqueio bastante intenso. É considerado a recuperação desse paciente quando a sequência de 4 estímulos apresenta uma razão de resposta em torno de 0,9. Então, 0,9 no TOF é a recuperação do paciente de maneira confiável. O paciente pode ser estubado e, se não tiver nenhuma outra contraindicação, como excesso de opioide, ainda falta de recuperação dos hipnóticos, etc. Em relação à função neuromuscular, esse paciente com 0,9 de TOF ele já está liberado para ir para o quarto. Então, existem outras manobras que podem ser também, que podem ser até um pouco confiáveis, como, por exemplo, pedir para o paciente morder o abaixador de língua e ver se a força de preensão dele é suficiente, significa uma boa recuperação, mas bem próximo da acurácia apresentada pelo padrão ouro, que é a monitorização objetiva. Mas, normalmente, quando você está fazendo essa monitorização, você quer saber se pode estubar o paciente. O paciente entubado, dificilmente ele vai conseguir apresentar essa mordedura de maneira satisfatória. O autor Fuchs Buder, com seus colaboradores, em 2007, publicou em Estocolmo um protocolo que aborda bastante muitas variáveis relacionadas à farmacocinética do bloqueador neuromuscular e à forma de monitorizar esse estado farmacocinético. E apresentou ali uma série de conceitos que foram bastante importantes na elaboração de condutas e protocolos a partir dali. Então, a primeira coisa, o padrão de estimulação não é estimulação simples, é uma estimulação que deve ser na frequência de 0,1 Hz. 1 Hz é uma frequência de acontecimento que significa, na sua unidade, uma vez a cada segundo. Se você tem 10 Hz de alguma coisa, essa coisa está acontecendo 10 vezes por segundo. 100 Hz está acontecendo 100 vezes por segundo. O padrão de estimulação na monitorização de estímulos simples é de 0,1 Hz. Isso significa que você tem que estimular aquele nervo, se a monitorização está sendo feita com estímulo isolado, você deve apresentar um estímulo a cada 10 segundos. Se você apresentar ou promover estímulos com uma frequência maior que isso, você pode gerar no estímulo subsequente a fadiga, mesmo que o paciente não esteja sob a ação de bloqueador neuromuscular, isso daria uma resposta pouco confiável. A utilização do outro tipo de monitorização, que a gente vai ver posteriormente, a sequência de 4 estímulos, ele faz estímulos que são utilizados com uma sequência a cada meio segundo ou a cada 500 milissegundos, um estímulo padrão que vai comparar aquela resposta com a resposta anterior. Então, ele faz esse estímulo 4 vezes. Se o paciente não tiver sob ação de nenhum bloqueador neuromuscular, as 4 respostas contráteis são iguais, e se esse paciente começou a receber algum tipo de bloqueador neuromuscular, essas respostas vão diminuindo de maneira progressiva e com características que vão depender do tipo de bloqueador neuromuscular utilizado, como vamos ver posteriormente. Existem várias formas de registrar isso, existem os a mecanomiografia, a aceleromografia e a eletromiografia, que são tipos diferentes de aparelhos, como vamos ver posteriormente.
A dose de bloqueador neuromuscular, ela é normalmente entre 2 a 3 vezes a ED95, como vimos nos vídeos anteriores sobre bloqueadores neuromusculares despolarizantes e adespolarizantes, e essa utilização vai gerar uma resposta progressivamente reduzida quando da estimulação neuromuscular, como vai ser visto também posteriormente. Em geral, espera-se que a duração da injeção do bloqueador neuromuscular seja de 5 segundos, e a partir do término dessa administração, você pode contar pode avaliar várias variáveis que são utilizadas para se obter o tempo de latência do bloqueador neuromuscular e as várias formas de recuperação do efeito do bloqueador neuromuscular. Por exemplo, a partir dessa administração, quando termina essa administração, você conta o tempo até a recuperação de 25% da resposta contrátil a um estímulo isolado desse músculo do paciente. Então, esse tempo 0,25 ou duração 25%, é o tempo de recuperação inicial desse bloqueio neuromuscular, que está sujeito à alteração, tanto de acordo com o agente utilizado, como com a dose utilizada. Existe uma outra mensuração, que é o tempo, a duração 25,75. Essa já não tem mais relação com a dose utilizada, uma vez que já houve uma recuperação importante do paciente, e a partir dali, o tempo de duração vai ser diretamente relacionado com a duração do efeito de cada um dos agentes bloqueadores neuromusculares. Aqueles que têm duração menor são características próprias de ligação proteica, entre outros, e não tem relação com a dose utilizada. Essa duração 25,75 começa a contar o tempo quando o paciente recebeu a substância, já teve o efeito, já está recuperando. Quando ele recuperou 25% da resposta contrátil, começa a medir o tempo até o momento em que ele recuperou 75%. Essa duração 25,75 também é conhecida como o índice de recuperação. Outra questão importante é a duração 0,90 ou 90% do TOF. Essa é considerada a duração total do efeito do bloqueador neuromuscular. Está relacionado tanto com a dose, que vai interferir na duração 25, quanto com o bloqueador neuromuscular, que quanto maior for a sua ligação proteica, mais tempo e a sua metabolização, mais tempo vai ser a duração do seu efeito. Existe também a conceituação e a comparação dos diversos, da profundidade de bloqueio neuromuscular, dependendo do momento e da dose que foi empregada naquele indivíduo. É importante que se entenda que, em bloqueios profundos, há uma semelhança na resposta e na qualidade de monitorização quando utiliza-se o estimulador neuromuscular e utiliza-se a monitorização subjetiva, através da observação visual da resposta contrátil, ou da monitorização quantitativa objetiva, que mostra para a gente quanto de retorno à função normal está comprovado através da avaliação numérica. Bloqueios profundos não vão apresentar resposta contrátil nem na estimulação da sequência de 4 estímulos, ou TOF, e nem na contagem pós-tetânica. A gente vai ver que a contagem pós-tetânica é uma forma de você mensurar o retorno ou não, ou o tempo, o prognóstico de tempo de recuperação no paciente que o TOF está 0 ainda. Então, se o TOF está 0, você usa um estímulo tetânico, a gente vai ver como é que se utiliza,
E depois desse estímulo tetânico, se o bloqueio ainda está tão profundo que o TOF não apresenta resposta, provavelmente o estímulo tetânico também não vai produzir resposta contrátil. Mas após o estímulo tetânico, 3 segundos de intervalo, a gente apresenta um estímulo isolado na frequência de 1 Hz, ou seja, a cada segundo você vai apresentar um estímulo para ver se esse paciente apresenta a facilitação pós-tetânica. E dependendo da contagem de estímulos, contagem de resposta ao estímulo neuromuscular, você vai ver se há muito ou pouco tempo ainda a se esperar para retorno da função neuromuscular. Acredita-se que quando o TOF apresenta uma resposta ou quando há uma contração pós-tetânica no indivíduo, provavelmente esse bloqueio neuromuscular, se for um agente de duração intermediária, como a maioria dos que utilizamos, Rocurone, Vecurone, Cisatracura, Atracura, você vai ter ainda uns 20 a 30 minutos de bloqueio nesse paciente, né? 20 a 30 minutos para esperar o tempo de recuperação total. Mas comparando a forma não clínica, a forma objetiva, visual, de observação da resposta contrátil, enquanto o paciente está com o TOF zero, provavelmente, você, obviamente, não vai ver nenhuma resposta se a monitorização for visual. À medida que você começa a ter resposta ao TOF, mesmo que ainda não apresenta a quarta resposta, que daria a razão do TOF, como vamos ver posteriormente, mas ele já apresenta 1 a 3 respostas na monitorização objetiva, você também consegue ver na monitorização subjetiva, de forma visual, o retorno da contração do indivíduo. Você vai ver que ele apresenta nos 3 primeiros estímulos da sequência de 4, ele apresenta resposta contrátil. Quando ele começa a apresentar a quarta resposta, no início, quando ainda está um pouco superficial, ainda um pouco profundo, quase superficial o bloqueio, você ainda consegue anotar até a fadiga na monitorização do TOF. Cada resposta vai ser menor que a sua anterior. São 4 estímulos. O primeiro vai apresentar uma determinada resposta, mas você vai observar visualmente que o segundo é um pouquinho mais fraco, o terceiro mais ainda e o quarto mais fraco de todos. Nesse momento, você imagina que a sequência que a razão do TOF vai apresentar uma resposta entre 0,1 e 0,4. Você ainda sabe que esse bloqueio está profundo em termos de tempo de classificação, já é um bloqueio superficial, mas ele ainda é profundo para você estubar o paciente. Ele ainda vai apresentar risco de broncoaspiração, desconforto, dificuldade para respirar. Mais para frente, um pouquinho, quando ele tiver recuperado mais um pouquinho, ele vai começar a apresentar 4 respostas e você não consegue mais detectar que teve fadiga. Nesse momento, apesar de você ver que ele tem as 4 respostas presentes de forma visual, na monitorização objetiva, você vê as 4 respostas e vai ver que isso aí vai durar desde 0,4 a 0,9. Então, de forma visual, você não sabe se ele está muito ou pouco bloqueado. Você não sabe se ele está muito pertinho de você já poder tirar o tubo ou não. E quando ele apresenta daí para frente, você não tem ideia. Então, você só vai poder liberar esse paciente, estubar o paciente, etc., quando ele tiver 0,9 de resposta na razão do TOF, que é a divisão da altura da amplitude da quarta resposta pela amplitude da primeira. Então, quando tiver quase igual a quarta com a primeira, você pode liberar esse paciente. Em relação às indicações, aos protocolos, se aconselha evitar a avaliação clínica na maioria dos pacientes, principalmente pacientes de maior risco, e, idealmente, monitorizar de forma objetiva todos os pacientes.
evitar tanto a avaliação clínica quanto a avaliação qualitativa ou subjetiva, aquela avaliação visual do paciente. Existem trabalhos que mostram que se você confirma o TOF igual ou maior que 0,9, antes da extubação, você ainda apresenta uma pequena parcela de bloqueio residual no pós-operatório, ou seja, você faz a monitorização, estuba o paciente, e quando você vai monitorizar após a extubação, você vê que houve ainda uma regressão naquele bloqueio, um retorno daquele bloqueio. E quando você utiliza o Sugamadex para monitorizar essa diferença de segurança que tem quando você faz o TOF antes de estubar e depois que estuba, se você usa o Sugamadex, você ainda vai ter um bloqueio residual em 0,5% dos pacientes. Mas se você não utilizar isso, você só vai ver depois que você estubou o paciente, essa quantidade de bloqueio residual de 2,2%, ou seja, cerca de 4 vezes maior do que se você não fizer, do que se você fizer a avaliação do TOF antes e depois da extubação. Então, se você fazer a monitorização antes e confirmar depois é muito mais seguro do que fazer só depois da extubação. E quando você utiliza métodos indiretos de reversão, que é o Sugamadex, ele apresenta um método indireto de reversão, ele engloba a molécula de bloqueador neuromuscular do grupo dos ésteres, que bloqueia completamente e rapidamente a ação dessas substâncias, embora não tenha essa ação sobre os benzilisoquinolínicos. Então, quando você utiliza o método indireto, que é utilizar a neostigmina, que ao invés de bloquear a substância de uma forma direta, como o Sugamadex, ela apenas aumenta a população de acetilcolina na fenda sináptica para facilitar o retorno da função, a quantidade de bloqueio residual, mesmo confirmando, ainda é cerca de 10 vezes o bloqueio residual produzido quando você utiliza o Sugamadex. Então, mesmo utilizando o bloqueio, a monitorização do bloqueio antes e depois, você ainda vai ter uma incidência bem razoável de bloqueio residual. E se você não faz o TOF antes, isso aí aumenta extremamente. São 44,9% de chance de você ter bloqueio residual se você não fez a monitorização objetiva antes da extubação. Como foi mencionado anteriormente, existem várias formas de monitorização da função neuromuscular. Existe a mecanomiografia, que é um método que é difícil de utilizar em clínica na anestesia, porque os aparelhos normalmente são aparelhos robustos, são meio problemáticos e, apesar de serem o padrão ouro de comparação para a acurácia das outras formas de monitorização. Então, na mecanomiografia, você tem um estímulo em um determinado nervo e tem um aparelho que vai medir a força que isso está gerando na estimulação desse nervo. Então, para outras finalidades, a mecanomiografia é bastante interessante, é um dispositivo bem mais confiável e é ele que é o padrão de comparação para a acurácia dos outros. Existe a eletromiografia, que é feita através da estimulação elétrica do nervo e a mensuração do potencial gerado pela estimulação do nervo quando medida o potencial de ação no músculo. Então, aqui você não tem resposta nem de força nem de aceleração, você tem o estímulo elétrico no nervo e mede o potencial de ação que surge no músculo. Essa é a eletromiografia. A eletromiografia é um dos processos mais antigos de monitorização da função neuromuscular e o último, a aceleromiografia, é a mais utilizada em clínica, uma vez que é um dispositivo que é muito mais fácil de utilizar, muito mais relacionado ao que você
dispõe numa sala de cirurgia sem tanto volume de material para utilização e mede através da utilização de um cristal piezoelétrico e um sensor de aceleração, um acelerômetro, a resposta muscular que se obtém quando dá estimulação de um determinado nervo. Como eu falei, o nervo mais utilizado em monitorização e anestesia é o nervo ulnar. Você põe o eletrodo negativo 2 centímetros acima da dobra do punho e o eletrodo positivo 4 a 6 centímetros proximal ao eletrodo negativo. Então, você tem o eletrodo positivo, cerca de 5 centímetros depois, o eletrodo negativo, cerca de 2 centímetros depois, você tem a dobra do punho. Você estimula esse nervo ulnar e vê, através da contração do músculo adutor do polegar, a resposta em termos de aceleração. E isso vai gerar uma resposta que vai ser observada, como eu disse, visualmente, de uma forma objetiva de avaliar isso, ou uma forma objetiva através da geração de gráficos e números que podem ser registrados, então. Aqui, outra forma de utilização, é importante sempre que haja estabilização física do membro a ser monitorizado para que não haja movimentação e, assim, interferência no resultado da resposta. A resposta tem que ser apenas da aceleração daquele membro que está sendo, daquele músculo que está sendo monitorizado. Se o membro superior desse paciente se mobiliza, no momento em que está havendo a estimulação, a resposta vai ser falseada. Da mesma forma que a posição e a alteração de temperatura geram diferença na resposta também. Então, tem normalmente um termômetro que se coloca na proximidade da monitorização para você, para o próprio aparelho, dar o desconto daquela alteração de temperatura. Quando há impossibilidade da monitorização do nervo ulnar, como alguns pacientes que são postos com os membros ao longo do corpo e encobertos, e há impossibilidade de monitorização e observação, há a possibilidade de monitorização do nervo tibial posterior e a observação da movimentação do hálux. Há também a possibilidade de monitorização do músculo orbicular, que é feita através da monitorização do nervo facial, da estimulação do nervo facial e monitorização da resposta contrátil do nervo, então. Há outra forma ainda, que é a quinemioterapia ou cinesioterapia, cinesiografia, que vai, através de também um polímetro piezoelétrico, medir a resposta contrátil daquele músculo, e também é um método que não é utilizado em clínica, principalmente em anestesia. Então, o método mais utilizado é a aceleromiografia, que mede, então, a aceleração, a velocidade de contração daquele músculo através da velocidade de alteração do membro que ele vai mover. Então, existem várias modalidades de monitorização, como eu falei. O estímulo simples é um estímulo que gera que gera uma amperagem, e essa amperagem ela parte do zero e com uma frequência de 0,1 Hz, ou seja, uma contração, espera 10 segundos, outra contração, você vai aumentando, o aparelho vai aumentando para fazer a calibragem, ele vai aumentando o estímulo até obter a resposta contrátil máxima. Quando ele aumenta, quando ele tem essa resposta contrátil e ele aumenta um pouco mais a amperagem, não tem uma resposta contrátil maior que a anterior, então aquela corrente anterior é considerada a corrente máxima, e o aparelho, então, ele começa a gerar estímulos 20% acima daquela corrente que gerou a contração máxima,
para que, com esses 20% a mais, gere a chamada corrente supramáxima. Isso tem o objetivo de garantir que alterações de impedância não alterem a qualidade da monitorização. Então, esse estímulo simples ele tem o objetivo apenas de observar se já começou a ter efeito aquela administração do bloqueador neuromuscular. Ele não tem função para monitorizar a recuperação do bloqueio neuromuscular, ele tem função apenas de observar a latência. A monitorização com o TOF, ou sequência de 4 estímulos, é feita, como foi dito, com 4 estímulos separados por 500 milissegundos, gerando uma frequência de 2 Hz. Então, a cada segundo, você tem 2 estimulações, 2 estímulos, e termina com 4 estímulos, e normalmente esses 4 estímulos geram 4 respostas se o paciente não tem nenhum bloqueio neuromuscular e a função neuromuscular dele está preservada. Quando ele recebe algum bloqueador neuromuscular, as respostas vão diminuindo com o tempo. Quando o bloqueador neuromuscular é do tipo despolarizante, as 4 respostas que se seguem aos 4 estímulos, da sequência de 4 estímulos, as 4 respostas vão sendo reduzidas, mas sempre elas 4 do mesmo tamanho, a mesma amplitude. Quando se usa o bloqueador neuromuscular adespolarizante, começa a haver uma diminuição progressiva, primeiro do quarto, depois do terceiro, do segundo e depois do primeiro, de forma que as respostas vão ficando decrescentes entre a primeira e a quarta, até que começa a assumir a resposta do quarto, do terceiro, do segundo e depois do primeiro estímulo. Então, quando você tem as 4 respostas, você divide a amplitude da quarta pela amplitude da primeira e você tem a razão do TOF. Quando você não tem mais a quarta, aí você não monitoriza mais, não tem mais a resposta da razão do TOF, você tem a resposta da contagem do TOF. E aí, a partir daí você tem 3, ou 2, ou 1, ou nenhuma resposta, à medida que o bloqueio vai se tornando mais intenso. E depois começa, na recuperação, a aparecer em sentido contrário. Primeiro a primeira resposta, depois a segunda. Então, você tem a contagem TOF1, TOF2, TOF3. Quando aparece a quarta resposta, aí você começa a ter em porcentagem, a razão do TOF. Então, 10, 20, 30%. Você tem também a estimulação tetânica. A estimulação tetânica é uma estimulação em que ocorre uma descarga elétrica mantida com uma onda quadrada, ou seja, a mesma intensidade de estímulo elétrico durante 5 segundos, e aí, depois desses 5 segundos, se interrompe. Essa estimulação elétrica, ela idealmente é feita com uma corrente de 50 miliamperes. Abaixo disso, corre o risco de não ter uma resposta. Abaixo de 30, corre o risco de não ter uma resposta adequada, e acima de 60, corre o risco de gerar fadiga, mesmo sem o uso de bloqueador neuromuscular. Então, o padrão é 50 Hz, uma frequência de 50 miliamperes, durante 5 segundos. E a estimulação tetânica no indivíduo normal, sem o uso de bloqueador neuromuscular, vai apresentar uma contração mantida. Se ele usa o bloqueador neuromuscular adespolarizante, ele começa a ter uma resposta progressivamente diminuída na contração durante esses 5 segundos de estimulação tetânica. E aí, depois dessa estimulação tetânica, pode ser feita ainda a contagem pós-tetânica. Interrompe-se o estímulo tetânico, espera-se 3 segundos e apresenta estímulo isolado, mas agora não como no estímulo simples mencionado aqui na primeira modalidade, mas agora numa frequência de 1 Hz, ou seja, a cada segundo um estímulo
após a contração tetânica, após o estímulo tetânico, espera 3 segundos e começa a cada segundo um estímulo pós-tetânico. E aí você vai contar quantas respostas após esse estímulo tetânico ele vai apresentar contração. Existe também uma forma de monitorização onde pequenos estímulos mini-tetânicos são apresentados em 2 sequências. Pode ser 3-3 ou 3-2. O que isso significa? O monitor ele dispara uma sequência de 3 estímulos no músculo, no nervo, com uma frequência de 50 Hz, ele espera 0,75 segundos e apresenta de novo mais 3 estímulos numa frequência de 50 Hz. E aí você vai observar a resposta ao segundo, a segunda sequência de 3 estímulos. Normalmente, se o paciente não tem bloqueio nenhum, ele vai apresentar as 2 respostas iguais, e à medida que o bloqueio vai sendo administrado, vai sendo conseguido, a segunda resposta vai reduzindo. Essa resposta ela se assemelha muito à resposta apresentada na sequência de 4 estímulos. E existe também uma forma mais detalhada de possibilidade que a 3-2, o aparelho gera 3 estímulos, aguarda 0,75 segundos e depois mais 2 estímulos. Essa é uma forma mais detalhada, pouco utilizada, que pode ser utilizada também. Então, de uma forma bastante simples, ocorrem aqui o bloqueio simples, que gera uma resposta única no paciente que não está com bloqueio neuromuscular. Então, temos embaixo uma estimulação e um estímulo e uma resposta contrátil. Depois de 10 segundos, você pode fazer de novo o estímulo para ver se está igual. Se ele não tem bloqueio nenhum, então a resposta vai ser a resposta contrátil é igual. E a cada 10 segundos você pode fazer outra. Abaixo de 10 segundos, se você fizer, a segunda resposta pode apresentar uma amplitude menor, mesmo que o paciente não tenha uso de bloqueio neuromuscular. Mas, normalmente, o padrão do aparelho já garante que a frequência vai ser, no mínimo, de 0, no máximo de 0,1 Hz, ou seja, um estímulo a cada 10 segundos, ou a cada 20, ou a cada 30, mas nunca é uma frequência maior que isso. E temos a sequência de 4 estímulos. A sequência de 4 estímulos, você tem embaixo aqui os 4 estímulos, e você tem cada estímulo separado por 500 milissegundos, e você tem a comparação das diversas respostas aos diversos estímulos. Normalmente, se o paciente não está em uso de bloqueador neuromuscular, ele vai apresentar os 4 estímulos com 4 respostas iguais, que vão representar 100%. Então, quando você utiliza o bloqueador neuromuscular despolarizante, você vai ter redução progressiva das 4 respostas, mas todas do mesmo tamanho. Quando o bloqueador neuromuscular é adespolarizante, antes de atingir o bloqueio completo, você tem a diminuição do último, mais intensa que a diminuição do terceiro, mais intensa que a duração do segundo, que vão ser comparados ao primeiro. Então, esse é um bloqueio parcial. A primeira resposta é considerada 100%, e a quarta resposta vai ser comparada com a primeira. Na divisão, vai gerar a razão do TOF. Se você não tivesse aqui a quarta resposta, então seria TOF 3, contagem de TOF, 3 respostas à sequência de 4 estímulos. Em relação à monitorização com o estímulo tetânico, então, o paciente sem bloqueio vai apresentar um estímulo tetânico de 50 Hz por 5 segundos, que vão gerar uma contração sustentada durante todo o tempo. Quando você usa o bloqueador neuromuscular adespolarizante,
o paciente vai apresentar uma resposta decrescente na contração, ou seja, uma fadiga tetânica, e mesmo quando o bloqueio for intenso, que ele não apresentar mais resposta ao estímulo tetânico, ele pode, se não tiver com bloqueio completo, ele pode apresentar ainda resposta após o estímulo tetânico. Então, você faz o estímulo tetânico, aguarda 3 segundos e começa o aparelho. Quando você determina o aparelho a fazer contagem pós-tetânica, você não precisa mais fazer nada, você só determina que quer saber a contagem pós-tetânica. Então, ele gera o estímulo tetânico e vai apresentar a resposta contrátil ou não, e depois de 3 segundos, a cada segundo ele vai apresentar um estímulo. E aí você vai fazer a contagem pós-tetânica. Se ele apresenta, nesse caso aqui, ele apresentou 4 respostas pós-tetânicas. Isso aí é um bloqueio ainda muito profundo. Esse indivíduo, à medida que ele vai superficializando o bloqueio, se ele for aprofundar o bloqueio, essas respostas pós-tetânicas também vão sumindo. Mas se ele aprofundar o bloqueio, as respostas pós-tetânicas vão sumindo, e quando ele superficializa, elas vão aparecendo, e pode gerar até 15 respostas pós-tetânicas no indivíduo que já está com um bloqueio bastante superficial. Aqui o Double Burst, que vai apresentar uma sequência de 3 estímulos, no paciente não bloqueado, quando apresentar a segunda fase de estímulo, que é separada da primeira por 750 milissegundos, ou 0,75 segundos, ele vai apresentar uma resposta contrátil igual. Então, tem os 3 estímulos aqui, 750 milissegundos e 3 estímulos. Ele vai apresentar uma resposta contrátil igual se ele não tiver bloqueado. E isso é muito acurado na comparação com a sequência de 4 estímulos. Então, você vê aqui o TOF foi de 1 nesse paciente, o Double Burst também foi de 1. Quando o Double Burst é de 50%, o TOF também é de 50%. É importante ainda na monitorização a gente entender as questões relacionadas aos diferentes músculos, a questão da sensibilidade dos bloqueadores neuromusculares e a questão da latência. Algumas situações são importantes, como, por exemplo, os músculos mais centrais, o diafragma, o músculo orbicular, eles recebem um fluxo sanguíneo mais rapidamente, com a droga chegando mais rapidamente do que os músculos periféricos. Então, a latência do músculo periférico vai ser maior, porque o bloqueador neuromuscular vai chegar mais lentamente lá na periferia. Então, se você considerar que, se você estiver monitorizando os músculos centrais, quando o bloqueio for completo ali, você pode fazer a laringoscopia, se você usou a dose certa, que com certeza os músculos centrais já vão estar bloqueados, porque a latência deles é menor. A duração do efeito nos músculos periféricos também é maior, porque da mesma forma que demora mais para chegar o agente anestésico lá, demora mais também para ter a retirada do anestésico e, além disso, a sensibilidade da musculatura periférica normalmente é maior do que a musculatura central, principalmente se for comparado com o diafragma, que é um músculo muito robusto, muito forte, e o bloqueio dele acaba retornando muito mais rapidamente. Além da latência, às vezes, também ser um pouquinho mais atrasada, porque ele é um músculo muito resistente. Então, é muito importante ter o cuidado de não, por exemplo, confiar, quando da utilização de músculos oculares, na monitorização do tempo de bloqueio, porque ele recupera mais rápido e você acaba fazendo doses subsequentes mais rapidamente, e ele acaba gerando uma overdose no paciente, podendo gerar um bloqueio residual também. Comparando ainda músculos entre si, é importante entender que, se você estiver monitorizando o polegar,
ele vai ter uma sensibilidade maior do que do quinto dedo. Se você estiver monitorizando o paciente utilizando o estímulo do nervo ulnar e isso gerar contração do quinto dedo, cuidado, porque esse quinto dedo ele retorna mais rápido e ele bloqueia mais lentamente. Então, ele tem uma sensibilidade menor. O ideal é monitorizar o adutor do polegar. Em relação ao orbicular da pálpebra, ele também é mais sensível do que o corrugador do supercílio. Ou seja, para você tentar saber se você já pode fazer a laringoscopia, é o ideal monitorizar o músculo do polegar, porque quando ele estiver bloqueado, com certeza os outros já estarão. Se você estiver se preocupando com o retorno da função neuromuscular, você quer um bloqueio neuromuscular adequado em abdômen do paciente, para ter uma cirurgia confortável para o cirurgião, sem muita pressão de pneumoperitônio, para conseguir o espaço intraperitoneal que o cirurgião precisa, muita atenção se você estiver utilizando a monitorização de músculos mais centrais, você vai ter uma possibilidade de uma adequação melhor nesse quesito. Mas isso não garante uma proteção melhor do que a monitorização do polegar quando dá reversão do bloqueio neuromuscular. E aqui a comparação final das diversas formas de monitorização. Então, você tem a sequência de 4 estímulos, e se você estiver utilizando um bloqueador neuromuscular do tipo adespolarizante, você vai comparar, após a administração do despolarizante, com o que ele apresentou anteriormente. Ele vai apresentar, antes de ter o bloqueio completo, porque quando tiver o bloqueio completo não vai ter resposta nenhuma, mas quando o bloqueio ainda não for completo, ele vai ter uma queda da amplitude das 4 respostas, enquanto quando do uso do bloqueador adespolarizante, ou se você, por acaso, atingiu uma concentração tão alta do despolarizante, ou seja, porque ele tem uma pseudocolinesterase atípica, ou você deu uma dose muito alta, uma infusão prolongada, o bloqueador, o bloqueador neuromuscular despolarizante pode apresentar o bloqueio de fase 2, e aí é diferente do que ele apresenta normalmente. A succinilcolina normalmente apresenta a queda igual das 4 respostas, mas nessas situações mencionadas, ele pode conseguir o bloqueio de fase 2 e apresentar fadiga igual o bloqueador adespolarizante. E aí é preciso muita atenção e preocupação no sentido de esperar a reversão desse bloqueio de maneira adequada, muitas vezes até o agente anticolinesterásico, que é indicado no bloqueio adespolarizante e é contraindicado no despolarizante, quando atinge essa situação rara, mais grave, por tempo muito prolongado de bloqueio, muitas vezes você tem até que lançar a mão do agente anticolinesterásico para conseguir algum grau de reversão desse bloqueio de fase 2, a não ser quando por pseudocolinesterase atípica, que aí a questão muda um pouco de figura, o tempo é prolongado, tem que esperar, e muitas vezes, se o indivíduo é homozigoto para essa situação, você tem até que fazer plasmaferese para oferecer pseudocolinesterase doada para tentar reverter aquele bloqueio do paciente. Em relação ao estímulo tetânico, então, também a succinilcolina vai apresentar uma redução da resposta contrátil, mas de forma igualitária, mantido durante todos os 5 segundos de estimulação tetânica, enquanto, se você obtiver, por algum motivo, o bloqueio de fase 2, aí vai se comportar igual com o bloqueador adespolarizante, vai apresentar fadiga tetânica, pelos motivos expostos no vídeo sobre bloqueadores neuromusculares.
o mecanismo de ação de cada um. Em relação ao Double Burst Simulation, então, você tem coisas parecidas, né? Tem a redução igual na resposta dos dois estímulos, quando o bloqueio é incompleto, quando a succinilcolina é utilizada, e quando o bloqueio por agente adespolarizante, ou se aconteceu a fase 2 com a succinilcolina, você tem tanto a resposta em forma de fadiga na primeira fase do double burst e tem uma resposta mais intensa de redução de contração na segunda fase. Aqui também temos a contagem pós-tetânica, mostrando que no indivíduo normal você tem durante o tétano a resposta mantida durante todo o estímulo tetânico, 5 segundos, e após 3 segundos você tem a facilitação pós-tetânica com uma resposta contrátil superior àquela que era apresentada durante o estímulo tetânico. No bloqueio pela succinilcolina, você tem redução de todas as respostas. No bloqueio fase 2 ou pelo adespolarizante, você tem a fadiga tetânica e tem a facilitação pós-tetânica. Obviamente, essa facilitação vai ser um pouco ainda de amplitude menor do que no indivíduo sem uso de bloqueador neuromuscular. E na monitorização para retorno da função neuromuscular, para avaliação se há indicação ou não de uso de agente reversor, seja direto ou indireto, então, Fuchs Buder e colaboradores, em 2007, apresentaram esse diagrama, essa nomenclatura e essa característica dos bloqueios adespolarizantes. Então, você tem o estímulo normal da sequência de 4 estímulos, com a resposta normal de 100% em todas as contrações. À medida que o bloqueio adespolarizante começa a ter diminuição progressiva das amplitudes, de forma progressiva também em relação às 4 respostas, até que começa a assumir a quarta, a terceira e assim sucessivamente, como falamos anteriormente. E, num determinado momento, num bloqueio profundo, você não tem mais resposta contrátil nenhuma e você, no bloqueio completo, não apresenta nem a contagem pós-tetânica. Depois de algum tempo, você começa a ter contagem pós-tetânica, você tem a contagem pós-tetânica progressivamente surgindo, então tem a primeira resposta, depois de um tempo tem a segunda resposta e assim sucessivamente, até que o indivíduo tem várias respostas pós-tetânicas, e aí faz a contagem. Quando o indivíduo apresenta contagem pós-tetânica acima de 2, começa a ter a resposta da sequência de 4 estímulos. Então, apareceu a primeira, depois de um tempo apareceu a segunda, apareceu a terceira, e aí, ao invés de você ter agora a resposta no aparelho da contagem, da contagem da sequência de 4 estímulos, então tem o TOF1, TOF2, TOF3, aí começa a ter a razão do TOF, que é a divisão da amplitude da quarta pelo primeiro, até que tem o bloqueio completamente revertido com as 4 respostas iguais aos 4 estímulos. Então, essas são as formas utilizadas mais frequentemente de monitorização, lembrando que quando a sequência de 4 estímulos não apresenta mais resposta contrátil nenhuma, você pode lançar a mão da contagem pós-tetânica para observar se já está perto de voltar o surgimento das respostas contráteis à sequência de 4 estímulos. Bom, terminamos então nosso vídeo sobre monitorização da função neuromuscular. Espero que tenham gostado do conteúdo. E se gostaram, deem um like, compartilhem. Muito obrigado pela companhia.